Olá pessoal, eu sou o Marcos Paulo do canal Rei da Glória. Como esse vídeo vai ser direcionado para o público que gosta de estudar as Sagradas Escrituras. E esse vídeo aqui, pessoal, fala especificamente para a questão do livro do Apocalipse a respeito dos 4 cavalos do Apocalipse. Sabemos que lá em Apocalipse fala de 3 cavalos com 4 cores diferentes. O primeiro é branco, o segundo é vermelho, o terceiro é preto e o 4º cavalo, pessoal, é a grande questão. Por quê? Porque se você pegar qualquer Bíblia traduzida para o Brasil, acredito que até em inglês, vai estar o 4º cavalo com a cor amarela. Só que, pessoal, se estudarmos um pouco o grego, veremos que o 4º cavalo, que está como amarelo, na nossa tradução, na verdade não é amarelo. Se encontra um texto lá de Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Eu pesquisei aqui no Google, na versão original, no grego, e eu anotei aqui neste caderno. E na versão original está o seguinte: vi aparecer um cavalo esverdeado. Seu montador chama-se a Morte. No texto grego, a palavra que determina a cor do cavalo é chloros, que traduzida fica como pálido, verde pálido ou esverdeado. O que o texto quer dizer? Essas cores querem dizer? Está se referindo à cor de um corpo, de um defunto em decomposição. É um defunto, é um corpo, morreu, obviamente, o corpo começa a mudar a tonalidade e ele fica com um corpo em tonalidade esverdeada, se referindo a um corpo que entrou na morte, é um defunto em decomposição. Por isso que o texto diz: seu montador chama-se a Morte. Perceba que a palavra grega chloros é a raiz de clorofila, que é um substantivo de cor verde. O cavaleiro não tem cor definida, apenas o cavalo. O cavaleiro não tem cor definida, a cor do cavalo que tem uma cor definida. Assim como os 3 demais que vieram anteriormente. O primeiro cavalo branco, o segundo cavalo vermelho e o terceiro cavalo preto. E agora o 4º cavalo, que na nossa tradução foi traduzido errada como amarelo, na verdade ele é esverdeado, simbolizando a morte. Mas os 4 cavaleiros que estão no cavalo não têm cor definida, somente os cavalos. Para quem não se interessa por esses assuntos, pode dizer: tá, mas o que interessa eu saber que o cavalo é amarelo ou que o original é esverdeado? Pessoal, isso tem grande informação no que diz respeito a vários assuntos do fim dos tempos, como, por exemplo, aonde será a localização do anticristo, da onde virá o anticristo, de qual nacionalidade, qual a religião, o aspecto político, geopolítico desse grande líder que virá, satânico, que a Bíblia chama de anticristo, ou chifre pequeno, lá no profeta Daniel, que chama de chifre pequeno. Então, pessoal, parece que não é nada, é uma informação besta você saber. O que interessa eu saber que o cavalo é amarelo, verde? Pessoal, vou mostrar para vocês que essa informação é grandiosa, é tremenda. Por quê? Vamos voltando. O primeiro cavalo, ele é branco. O segundo cavalo, ele é preto. O terceiro cavalo, ele é vermelho. E o 4º cavalo foi traduzido para nós como amarelo, só que na verdade, vimos que na verdade no original ele é esverdeado, ou seja, ele é verde. Então os 4 cavalos eles têm as seguintes cores: branco, vermelho, preto e verde. O que isso significa, pessoal, em termos de localização do anticristo? Muito simples. Se estudarmos geopolítica, estudarmos as bandeiras dos países, veremos que os povos lá do Oriente Médio ao norte de Israel, quase que 100% das bandeiras de lá, elas compõem as seguintes cores na sua bandeira:
4 cores: a cor branca, a cor vermelha, a cor preta e a cor verde. Preto, branco, vermelho e verde são as cores pan-árabes. Logo a seguir, vamos ver o significado dessas cores. Egito, Emirados Árabes, Iraque, Jordânia, Kuwait, Palestina, Síria, Iêmen e Sudão. Todas essas nações têm bandeiras muito similares e até fáceis de confundir. Por que eles escolheram bandeiras tão semelhantes? Primeiramente, vamos entender como essas cores são usadas. A primeira cor é o preto, que simboliza a opressão sentida pelos povos árabes. A segunda cor é o branco, representando a paz e a esperança. A terceira cor é o verde. Nas bandeiras pan-árabes, o verde representa tradicionalmente o movimento islâmico e o movimento de renascimento árabe. Essa cor está associada à bandeira usada por Maomé, o profeta do Islã, e também é vista como um símbolo de liberdade, esperança e fertilidade. A quarta cor é o vermelho. É a cor da luta pela independência e a unidade dos povos árabes. Apesar de países separados e independentes, eles optaram por ser reconhecidos como países unidos em uma poderosa aliança político-militar religiosa. Exatamente 4 cores e 4 cores das mesmas cores dos 4 cavalos do Apocalipse. Se nós estudarmos a profecia e não levarmos em conta esse tema, esse detalhe, e estudarmos somente a cor que está na Bíblia de forma traduzida errada, a cor amarela, colocando assim, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo, você não vai conseguir chegar a um denominador comum, você não vai conseguir chegar ao país de origem, que a Bíblia mostra, que é a antiga Nínive, e que se você estudar a atual Nínive, é a atual Mossul, no Iraque. Sim, a cidade antiga de Nínive está localizada perto da atual cidade de Mossul, no Iraque. Mossul é a capital da província de Nínive e as ruínas da antiga cidade assíria de Nínive ficam próximas à cidade moderna. Então, pessoal, são informações importantíssimas. Quando você estuda lá, quando Deus entrou em aliança com Abraão, Deus deixou bem claro que por meio do seu filho Isaque viria toda a sua descendência. Só que, pessoal, sabemos que o primeiro filho de Abraão não foi Isaque, foi Ismael. E você pode dizer, o que isso tem a ver? Pessoal, os povos do Oriente Médio, eles vêm da descendência de Ismael. Eles são ismaelitas. É uma religião que predomina lá no norte de Israel, lá no Oriente Médio. É a religião islâmica. Ela tem como seu livro fundamental o Alcorão. Nós temos a Bíblia e eles têm o Alcorão. E o Alcorão diz que o profeta deles principal é Maomé. Se você estudar a respeito da história do islamismo, de Maomé, você vai entender que o islamismo, Maomé, que é o profeta principal deles, todos eles vêm da descendência de Ismael. Para os muçulmanos, essa pedra foi reencontrada por Abraão. Então Abraão, com o filho Ismael, construiu em Meca o primeiro local de oração. É por isso que Meca é importante para os muçulmanos. É o primeiro lugar de oração para o Deus único. E Deus diz que, lá no princípio, a partir de Abraão, Deus disse para Abraão que a sua descendência iria partir através de Isaque, não de Ismael. João capítulo 8, versículo 31 vai dizer o seguinte: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes, tu sereis livres. Então, o Senhor Jesus estava falando para os fariseus e todos aqueles que estavam ouvindo eles, que eles eram escravos do pecado, entendeu? Eles eram servos, eram escravos do pecado. Só que eles, na arrogância deles, os fariseus, na soberba, na arrogância deles,
acharam que o Senhor Jesus estava dizendo que eles eram servos de alguém, de algum homem, de algum reino. Na verdade, eles estavam sim sendo servos de um reino, né? Reino das trevas, reino do diabo. E aí Jesus é muito mais explícito para eles, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, é escravo do pecado. É dessa liberdade que, ao conhecer a verdade de Cristo, que Cristo estava se referindo, e eles não entenderam. Aí Jesus continua: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque se o filho libertasse eles sairiam da condição de servo e iriam entrar na condição de filhos. Assim como Jesus é o Filho de Deus, eles também seriam adotados como filhos de Deus. E aí eles permaneceriam na casa. Aí o Senhor Jesus é muito mais minucioso na explicação e diz: bem seis que sois descendência de Abraão. O Senhor Jesus está dizendo o seguinte, que embora eles sejam descendência de Abraão, de fato eles são, acontece que Abraão, como eu disse desde o começo da história, Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho, Ismael, e o segundo filho, Isaque. Só que Deus deixa bem claro que a promessa, o fluxo da promessa, fluiria somente a partir de um filho, ou seja, do filho Isaque, vindo de Sara. Não o primeiro filho, Ismael, vindo da escrava egípcia. E tanto Ismael como Isaque são de Abraão, são filhos de Abraão. Logo, eles, os fariseus, eles eram sim descendência de Abraão, só que restava eles saberem que descendência era essa. Da descendência de Ismael, ou seja, descendência da carne, ou descendência de Isaque, a descendência espiritual. É disso que o Senhor Jesus está se tratando. Por isso que ele está dizendo, ó, bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, entretanto, porém, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Ou seja, contudo, vocês estão praticando as obras do primeiro filho, do filho Ismael, o filho da carne. Porque assim como Ismael tentou matar o seu irmão Isaque. Da mesma forma como Isaque teve filho, o filho Esaú e o filho Jacó, Esaú também copiou as mesmas obras do seu tio Ismael e tentou matar o seu irmão Jacó. Da mesma forma, lá no princípio, Caim tentou matar o seu irmão Abel. Entenderam? Então você vê aí a guerra das descendências, como foi lá no princípio, lá no Jardim do Éden, quando Deus disse para serpente, para Satanás: colocarei inimizade entre a tua descendência, falando para a serpente, para o diabo, e a descendência dela, se referindo a Eva, dizendo que haveria a descendência da serpente, a descendência do diabo, e também haveria a descendência de Eva, apontando para Cristo. Entenderam? Então é disso que o Senhor Jesus está se referindo. A descendência da serpente, que praticariam obras malignas, e a descendência de Eva, que praticariam boas obras. Isso que ele disse lá no Éden: colocarei inimizade entre a sua descendência, né, a descendência da serpente, e a descendência dela, descendência de Eva. Então havia aí 2 descendências. Eu falo do que vi junto de meu pai, ou seja, eu falo das obras que vi do meu pai. E vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Agora a pergunta que não quer calar: que pai é esse que o Senhor Jesus está se referindo, que é pai? E o Senhor Jesus está dizendo que os fariseus estão fazendo as mesmas obras que ele viu o pai deles fazer. Que pai é esse? Bom, no versículo 39 diz: responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, fareis as mesmas obras de Abraão.
Então o Senhor Jesus está dizendo aqui que o Deus Pai, ele adota como filho, a adoção é por meio das obras. Da mesma forma, Satanás, ele adota como filho por meio das obras. Então, aqueles que praticam as obras do Pai, o Pai adota como filho, o Deus Pai, né? E as mesmas pessoas que copiam as mesmas obras de Satanás, Satanás o adota como filho. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosse filhos de Abraão, faria as mesmas obras de Abraão. Por que ele disse isso? E aí em Tiago capítulo 2, versículo 21, vai dizer o seguinte: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Notem, pessoal, que o apóstolo Tiago, ele está usando a expressão nosso pai Abraão. Ó, nosso pai Abraão. Porventura o nosso pai Abraão, se voltarmos lá em João capítulo 8, vamos dar uma olhadinha lá. João capítulo 8, versículo 39, os fariseus vão dizer o seguinte: nosso pai é Abraão. Nosso pai é Abraão. E vimos que o apóstolo Tiago está usando também a mesma expressão, nosso pai Abraão. A pergunta que não quer calar, pessoal: quem que Abraão teria como filho na fé? Os fariseus que tentaram matar o Senhor Jesus e que se engrandeciam que eram filhos de Abraão só por causa que eles vinham de uma condição sanguínea, né, de uma descendência carnal? Ou o apóstolo Tiago, que foi escolhido a dedo pelo próprio Senhor Jesus, feito apóstolo, e após a morte e ressurreição de Cristo, ter dado continuidade na propagação do Evangelho junto com os demais apóstolos. Só que olha o que Tiago diz, pessoal: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar. Ele vai dar um exemplo que obras são essas. Porque os fariseus se engrandeciam porque eles praticavam as obras da lei. Só que Tiago está usando como exemplo as obras da fé. E Jesus usa essa questão de obras também. Jesus não vai dizer lá para os fariseus? Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Ó, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as mesmas obras de Abraão. Então o Senhor Jesus está deixando claro que para você ter Abraão como pai da fé e para Abraão te adotar como filho na fé, você tem que praticar as mesmas obras das quais Abraão praticou. Que obras são essas? Vamos voltar para Tiago e vamos ver lá no começo do enunciado que obras que Jesus está falando aqui. Vamos ver pela boca de Tiago que obras são essas. Se são obras da lei ou obras da fé. Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago está dizendo, se você diz que você tem fé, né, no Senhor Jesus, mas não manifesta essa fé com obras, por acaso a sua fé pode te salvar? Ele está fazendo a pergunta, está fazendo o questionamento. E aí ele continua, aí ele dá um exemplo carnal, aí ele diz, e seu irmão ou a irmã tiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, arroz, feijão, alguma coisa em casa, algum alimento em casa, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos,
e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Ou seja, se alguém bate na tua casa e pede um alimento, dizendo que está precisando de alimento, e você fala assim, ah, meu irmão, que coisa, que pena, mas eu irei orar muito por você, tá? Vá com Deus, vamos ter fé em Deus que vai melhorar, as coisas vão melhorar, amém, glória a Deus. E essa pessoa ir embora. Que proveito tem isso? Não é melhor você pegar e doar um alimento ou arranjar um emprego para essa pessoa, procurar ajudá-la de alguma maneira? Ou seja, manifestar a tua fé que Deus vai ajudar ela, mas você manifestando a sua fé por meio de obras, com aquela pessoa que está necessitada? É isso que Tiago está afirmando. Que se você só tiver obras, nesse momento que essa pessoa bate na sua casa precisando de uma ajuda, e você não ajuda ela com algum alimento, ou seja, não praticando nenhuma obra, logo essa fé não vale de nada para Deus, né? Essa fé para Deus, que você diz que crê em Deus, essa sua fé não vale de nada. É isso que ele está dizendo. No 17 ele diz, assim também a fé, aí ele dá aqui o exemplo carnal do dia a dia, né? No versículo 15 ao 16, e no versículo 17 ele já vai para o exemplo espiritual. Assim também a fé, assim, né, da mesma maneira, também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Ou seja, se você disser que crê no Senhor Jesus, mas quando é pregado o Evangelho, a pessoa que, por exemplo, ela vive no homossexualismo, ela é homossexual, ela é travesti, ou está em algum tipo de relacionamento homossexual, vive uma vida homossexual, ou então ela é um ladrão, é um traficante, ou ela é hétero, mas trai o marido, a esposa trai o marido, ou o marido trai a esposa, ou algum tipo de pecado, né? E ela ouve o Evangelho e ela não se arrepende, ou seja, não pratica obras, manifestando que ela tem fé em Deus, ela não se arrepende de seus pecados, logo essa fé que ela diz que tem em Deus não vale de nada. Por quê? Porque a fé, as obras da fé é justamente o que é? Você ouvir o Evangelho vai apontar o seu pecado e você vai manifestar essas obras se arrependendo do pecado e não praticando mais ele. E embora você vir cair, você pedir perdão e continuar lutando contra o pecado. Isso é praticar as obras da fé. É isso que é ter a fé vinculado com obras, para que assim possam ter obras de justiça, que ele vai falar mais pela frente, usando o exemplo de Abraão. Vamos voltar. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, né? Aí é o questionador que diz que não, como muitos pregadores pregam que basta você crer em Jesus e pronto, uma vez salvo, salvo para sempre, como prega o calvinismo e outras doutrinas. Então, dirá alguém, né? Esse alguém aqui é muitas doutrinas erradas a respeito da fé que te traz a salvação. Então dirá alguém, tu tens a fé, e eu, né, e o apóstolo Tiago, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Aí ele dá o exemplo daquele que tem fé e se vangloria que vai ser salvo só porque tem fé, né? Ela não precisa de obra, ela só tem fé, pronto, já basta para ela ser salva. Aí Tiago vai questionar dizendo, tu crês que há um só Deus? Sabemos que existem muitas religiões que pregam que existe somente um único Deus. Mas ele está dizendo, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem. Ou seja, você dizer que existe um único Deus dá em nada. Porque isso até os demônios creem. E os demônios não vão ser salvos. Mas, ó homem vão. Você quer saber, né? Você quer que eu te prove que a sua fé sem obras é morta? Você quer saber? Então agora eu vou te dar uma prova, já que os fariseus estavam falando que eles tinham como pai Abraão. Aí ele vai dar o exemplo. Porventura, o nosso pai Abraão
não foi justificado pelas obras, pelas obras. Abraão conseguiu justificação por Deus por meio de obras praticadas. Que obras eram essas? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, ou seja, a fé andou em aliança com as obras por ele praticadas. E que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Que obras eram aquelas? Obras da lei? Obviamente que não, porque Deus não tinha nem dado a lei ainda, Deus deu a lei por meio de Moisés. Ele está praticando as obras da fé, Abraão. E é dessas obras aqui que Tiago está falando. Ele não está falando obras da lei, está falando obras de fé. Bem vês que a fé cooperou, ou seja, ajudou com as suas obras, né? A fé em conjunto, andando em mão dada com as obras. E que pelas obras, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. E daí, voltando em João capítulo 8, versículo 39, naquele diálogo entre Jesus e os fariseus, responderam-lhe e disseram-lhe: nosso pai é Abraão, os fariseus dizendo para Jesus. Jesus lhes disse: se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. Ficou bem claro pela boca de Tiago que essas obras da qual Jesus estava se referindo para os fariseus e eles não entenderam, não eram as obras da lei, mas eram as obras de fé. Entenderam? Por isso que Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele praticou não obras da lei, mas as obras da fé. Pela fé, Abraão entregou o seu filho como holocausto, seu filho Isaque. Isso foi-lhe imputado como fé. Ele manifestou as obras da fé, por isso ele foi chamado amigo de Deus. E os fariseus não entenderam isso. Versículo 40. Mas agora procurai matar-me, a mim, homem que vós tem dito a verdade, que Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai, vosso pai. Que vosso pai é esse? Eis a questão. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai, que é Deus. Eles se engrandecendo, eles não estão entendendo ainda, o coração deles está tão endurecido. Jesus está tentando explicar, eles não estão entendendo que o pai deles é o diabo. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Vós tendes por pai o diabo, vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai, e queres satisfazer o desejo de vosso pai. Ora, o que os fariseus fizeram com Jesus? Eles não perseguiram Jesus, não criaram mentiras sobre Jesus, e no final eles não mataram Jesus? Então, eles estavam sendo usados pelo diabo. Então, por meio das más obras por eles praticadas, eles estavam adotando o diabo como pai. É isso que o Senhor Jesus está o tempo inteiro tentando explicar para eles e eles não estão conseguindo entender. Ele foi omisso desde o princípio. Ele quem? O diabo, né? E não se firmou na verdade. Não se firmou na verdade. Não se firmou. Por que está dizendo não se firmou na verdade? Porque houve um tempo que o diabo ele é um querubim, ele é um anjo querubim. Houve um tempo na eternidade que ele se firmou na verdade. Ele se firmou em Cristo. Ele servia a Cristo, ele amava a Cristo. Ele amava o Pai e amava o Filho. Só que teve um determinado tempo que ele se voltou contra a verdade. E
começou a construir tudo que é contra a verdade, contra Deus, porque Deus é a verdade, é mentira. Então por isso que ele passou a ser o pai da mentira, porque ele construiu doutrinas que vão contra a doutrina de Deus. Logo ele não se firmou na verdade. Por isso que o Senhor Jesus ele começou falando o seguinte, e conhecereis a verdade, conhecereis ele, Cristo e a doutrina dele, o Evangelho, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aqui ele já está dizendo a respeito de Satanás para os fariseus. Ele, Satanás, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Ou seja, ele, Satanás, esse anjo querubim, ele apostatou da fé. Ele foi o primeiro apóstata. Ele uma vez estava em Cristo, mas ele rejeitou a Cristo. Criou um evangelho segundo seu coração caído, seu coração endurecido. E Jesus está explicando isso para eles. Aí ele continua, quando ele quem é Satanás, profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. E pai da mentira. O pai é o quê? É que gera, é o que dá a vida. O diabo é que deu a vida à mentira. Por isso que ele é o pai da mentira. A profecia diz que um anjo apareceu para a mãe de Ismael, uma escrava egípcia. Olha só, uma escrava egípcia, chamada Agar. Deus disse que eles, através de Sara, Deus iria dar um filho para Abraão, e que através desse filho ele iria fundar uma grande nação, que é a nação de Israel. Só que por falta de fé e obediência de Abraão e Sara, a própria Sara entregou de bandeja a escrava deles, Agar, uma escrava egípcia, mandou Abraão levar ela lá para a cama deles lá e fazer sexo com ela, e por meio dela talvez eles pudessem dar continuidade às promessas de Deus, isto é, gerar um filho por meio dela, já que Sara era muito velha e eles, por falta de fé e obediência, não creram no Senhor, que o Senhor iria, apesar dela ser muito velha e ela não poder ter filhos, que nada era impossível para Deus, que Deus iria permitir que ela tivesse filho. Então, a própria Sara empurrou a escrava egípcia. Aí, você lendo ali Gênesis, você vê a confusão que deu já de começo na vida de Sara. Começou uma brigaiada danada entre Sara e a escrava egípcia. A própria Sara chamou Abraão na chincha e falou, pega essa escrava aí e manda ela embora. Com o seu filho aí, manda ela embora. Manda ela para o deserto, porque eu não estou aguentando mais essa mulher, que ela começou a ser autoritária, começou a se achar melhor que a própria Sara, que era a mulher de Abraão, começou a se crescer dentro de casa, só porque ela que deu o filho, começou a humilhar ela, e Sara não aguentando mais as brigas, e o abuso dela, puxou Abraão na chincha, e Abraão foi lá e mandou ela embora. E aí o anjo aparece, que é o próprio Senhor Jesus, o anjo do Senhor aparece para Agar, lá no deserto, dá a promessa. Diz que a partir desse filho dela, chamado Ismael, também seria formada uma grande nação. E diz uma questão muito importante. Vou ler aqui para vocês. Então, em Gênesis, capítulo 16, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor. Disse-lhe ainda o que? O anjo do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus, apareceu para Agar, a escrava egípcia, lá no deserto. E o anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus, vai dizer o seguinte para Agar, vai lançar a seguinte profecia para ela, a respeito de Ismael, o bebê que ela estava gerando no seu ventre. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será, agora preste atenção pessoal, olha a profecia. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele.
e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Então o texto está dizendo que o próprio anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus, apareceu para Agar, dizendo que ela estava grávida, que o seu filho deveria ser Ismael, e que o próprio Deus permitiu que ele seria pai de muitas nações, assim como Isaac também seria. Viria muitas descendências a partir de Ismael, que são aqueles povos lá do Oriente Médio, que vivem entrando em guerra, que eu acabei de explicar anteriormente para vocês, que tem a religião do islamismo, tem a Bíblia deles, que é o Alcorão, tem os seus homens de guerra, que são aqueles fanáticos, pessoas que colocam, que são os homens bombas, que entram em um monte de lugar com um monte de granada, um monte de bomba, começa a se explodir tudo ao seu redor, porque segundo a doutrina islâmica, as pessoas que morrem sendo mártires, em nome da doutrina islâmica, quando morrem, elas vão para o céu, e lá no céu elas encontram 120, sei lá, não sei quantas mulheres virgens lá no céu, e eles passam lá a eternidade transando loucamente com um monte de virgem, como se o céu fosse um grande cabaré eterno. É a doutrina islâmica. Então, esses homens fanáticos do islamismo, eles vivem esse dogma religioso de que eles vão meter um monte de bomba no corpo, vão sair cheio de metralhadora, fuzil, vai sair matando o máximo de infiéis possível. Que quem são os infiéis? São as pessoas que não entrarem para a religião islâmica e na doença da doutrina, dessa doutrina maligna, quem não se converte ao islamismo, são o que eles chamam de infiéis. E esses infiéis, que está dentro da próprio ensino, própria lei do Alcorão, devem morrer. No longer fighting an insurgency. We are an Islamic army and a state. Desde a sua criação, o autoproclamado Estado Islâmico dominou a mídia. Seus crimes são vistos no mundo todo, enquanto sua propaganda inunda a web e parece que nada irá detê-lo. Este filme conta a história de como um grupo jihadista, desconhecido do público, em poucos meses conseguiu aterrorizar o mundo e recrutar novos soldados às custas da Al-Qaeda. Il y a beaucoup de frères, que ce soit de Belgique, de France, d'Allemagne, de Turquie, de Finlande, d'Angleterre, partout dans le monde, ils viennent ici. Tout cela fonctionne par Internet. Il suffit de rentrer sur n'importe quel site de réseaux sociaux. Donc c'est très simple. Ao invadir os códigos da cultura pop mundial, o Estado Islâmico eclipsou seus rivais jihadistas e construiu a máquina de propaganda mais poderosa desde os nazistas e a era da Guerra Fria. Was war denn bei vielen verstehen nicht, warum die Menschen hierhin kommen aus Europa, was sie dazu antreibt. Ich hatte ein gemütliches Leben, alles lief sehr gut. Doch der Krieg begann sehr brutal zu werden. Ich habe Bilder gesehen, wie schlimm es zugeht. Und die Menschen im Westen haben einfach weggeschaut. Als ich dann irgendwann beschlossen habe, die Reise anzutreten, so habe ich auf Allah vertraut. With Allah's permission, we will break this final and last crusade. And the Islamic State will soon, like your puppet David Cameron said, will begin to slaughter your people on your streets. Mas isso é o que significa a religião que predomina lá no Oriente Médio, que vem da descendência lá de Ismael. O próprio Alcorão é construído lá através de Ismael. E o Apocalipse fala de 4 cavalos, como eu expliquei no início, com essas 4 cores, e tem as 4 cores exatamente a cor das bandeiras do Oriente Médio.
Então você vai fechando os pontos e você vai vendo que o anticristo virá lá daquela região do Oriente Médio. Não é à toa que eles sempre entraram em guerra com o povo de Israel. Estamos de volta nessa cobertura especial, trazendo as últimas informações e análises sobre o contra-ataque do Irã no território israelense. Quem chega para somar nessa cobertura é o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde para você. Muito bom contar com a sua análise sempre aqui na Record News. Preparei alguns números para a gente comparar. O Irã tem muito mais soldados do que Israel. O Irã tem 610 mil soldados na ativa. Esses números que eu vou mostrar do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, ok? Então, existe uma variação dependendo de quem faz a apuração, mas é um instituto bastante conhecido. Então, seriam 610 mil militares na ativa contra 196 mil militares na ativa de Israel, ou seja, o Irã tem 3 vezes mais. Aí se você pega os reservistas, né, as pessoas que podem ser convocadas para a guerra, o Irã tem 350 mil e Israel tem 465 mil. Né? Mas aí então você vê o exército iraniano em número de soldados é muito maior. Se a gente pegar o orçamento militar do Irã, é 44 bilhões de dólares por ano. O de Israel é 19 bilhões por ano. Né? Mais uma vez, o orçamento do Irã é mais do que o dobro do orçamento de Israel. Aí tem várias comparações que a gente pode fazer, mas assim, uma simplificação importante é de que Israel controla os céus no Oriente Médio. E a gente segue nessa tensão, né? Porque afinal de contas são países, são potências bélicas, vamos dizer assim, que agora estão se enfrentando. Acho que vale a gente destacar esse ponto, né? Porque entre Hamas e Israel é um grupo terrorista contra um Estado. E agora são 2 potências bélicas se enfrentando. É exatamente isso. Eu acho muito importante essa distinção. O Hamas é um grupo financiado pelo Irã. Isso é muito interessante, porque o Irã é um país, é um Estado membro da ONU, um dos 193 membros da ONU, mas ele tem como política externa o financiamento de grupos terroristas, inclusive o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, a Jihad Islâmica na Palestina. Então, embora o terrorismo internacional seja condenado pelo direito internacional, o Irã utiliza o terrorismo como instrumento de Estado. E em Israel existe sempre esse questionamento, né, de por que não houve ainda um confronto contra o Irã, já que o Irã é quem financia esses grupos que atacam Israel. Né? Israel está tentando condenar na ONU a Guarda Revolucionária Islâmica, que é uma guarda do governo iraniano, né, para controlar os costumes. É um governo teocrático, né, então a guarda tem um viés político, né, político e teocrático, né, complementa a segurança pública e a defesa do Irã. Agora, é muito difícil que a guarda revolucionária, né, que é um instrumento do governo do Irã, seja considerada terrorista, né, porque na ONU, no Conselho de Segurança, só 3 organizações são consideradas terroristas, né, que são a Al-Qaeda, que atacou os Estados Unidos lá no 11 de setembro, o Boko Haram e o Estado Islâmico. Né? É muito improvável que a Rússia e a China consentiriam em considerar a Guarda Revolucionária como um grupo terrorista. Por isso que o texto está dizendo, ele será um jumento selvagem. Ou seja, um jumento selvagem, ele quer briga com todo mundo, ele quer destruir qualquer um que vai contra o seu ensino, a sua doutrina, as suas leis, que tem as leis deles, a lei da Sharia, que é uma lei maligna, diabólica, faz todo tipo de maldade, principalmente com as mulheres, tá? E eu quero mais para frente fazer um estudo tremendo, uma meditação que eu já tive um tempo a respeito por que o islamismo persegue com força as mulheres. Tem um cunho espiritual por detrás, pessoal. Por que a religião islâmica tem como objetivo principal, o seu ódio principal é a respeito das mulheres, com a sua lei da Sharia, todo tipo de maldade que eles fazem com as mulheres, tanto no Ocidente, principalmente no Oriente, lá onde eles vivem. Fazem uma chacina tremenda, as mulheres não têm direito a praticamente nada naquele lugar. Esse vídeo já está um pouco grande, né? Aqui vou dar uma brechinha
pela minha meditação, por que eles têm tanto ódio. Por exemplo, sabemos que Cristo é o varão perfeito e a igreja é a figura da noiva, é a figura da mulher, a igreja. Então, eles têm tanto ódio pela mulher porque manifesta o ódio de Satanás pela noiva do Cordeiro, pela igreja. A imagem que simboliza o povo de Deus é a imagem de uma mulher. Por isso o ódio deles pela mulher. Não é nada assim por acaso. Tem cunho espiritual por detrás daquela religião odiar tanto as mulheres. Entenderam? Assim como na própria religião islâmica ensina que uma pedra negra que caiu do céu para a terra. É um outro estudo também que eu quero construir, uma meditação que eu tenho. Para os 8 bilhões de muçulmanos do mundo, essa pedra é fundamental. Quando os muçulmanos olham na direção de Meca, eles olham na direção daquela pedra. Esse objeto, por mais simples que seja, tem um significado incrível para a fé muçulmana. Porque o que dizem é que caiu do céu por ordem de Alá na remota época de Adão e Eva. Dizem que marcou a posição do primeiro templo, que obviamente se tornou a própria Meca. A história diz que a pedra sumiu durante o dilúvio. Para os muçulmanos, essa pedra foi reencontrada por Abraão. Então Abraão, com o filho Ismael, construiu em Meca o primeiro local de oração. É por isso que Meca é importante para os muçulmanos. É o primeiro lugar de oração para o Deus único. Com o passar do tempo, o edifício foi reconstruído e em 605, o próprio profeta Maomé coloca essa pedra naquele lugar. Isso é uma das coisas que dá poder a ela. É uma alusão da forma negra, da forma maligna de mostrar. Sabemos que na Bíblia diz que Cristo é a nossa pedra, a nossa rocha. A própria Bíblia ela trata lá da Grande Babilônia, quando o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua. Ele teve um sonho antes, né? Deus deu um sonho antes para ele, e nesse sonho descia uma pedra do alto e batia nos pés da estátua e acabava com aquela estátua da Grande Babilônia. Essa pedra está apontando para Cristo na sua segunda vinda, batendo no pé da estátua, ou seja, acabando com esse reino maligno. E lá no Alcorão diz, a doutrina deles, que uma pedra cai do céu e cai lá naquela região lá do Oriente Médio. Uma pedra que eles adoram, uma pedra negra. Sabemos que o negro, a cor preta, está simbolizando as trevas, algo maligno. Então uma referência aí a Satanás, que a própria doutrina islâmica diz que um anjo desceu do céu para a terra, que no Alcorão diz que é o anjo Gabriel, e apareceu para Maomé, o profeta principal deles, e aí instruiu eles nessa Bíblia deles, né, que é o Alcorão, e dizendo que o principal profeta é Maomé. Esse anjo que caiu do céu, que no Alcorão deles diz que é o anjo Gabriel, na verdade é o próprio Satanás. Mas enfim, estou aqui só dando uma especulação aqui a respeito de outros estudos que eu quero trazer para vocês. Mas enfim, pessoal, acabei ultrapassando o termo pontual do vídeo, né, que é a respeito dos 4 cavalos de Apocalipse. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam dessa meditação, dessa informação que eu trouxe para vocês. Compartilhem, dêem um like, mais para frente eu voltarei a estar fazendo mais vídeos para essa questão escatológica. Enfim, pessoal, fiquem todos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a próxima.